Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida e esteja presente também na vida de sua família. Um feliz sábado a todos e que Deus continue abençoando a vida de cada um. Bom, vamos continuar agora sobre a segunda parte, sobre quais eram as leis usadas pelos líderes da época de Jesus. E nós estamos vendo que é a Talmud, que é uma lei oral que eles acreditam que vem desde Moisés, tá bom? Então vamos continuar e compreender um pouquinho mais sobre essa lei. Mas antes, eu peço perdão aos irmãos, eu esqueci de explicar essa ordem que tem aqui. Ordem YD, ordem SM, ordem CH, fonte e mandamento. A fonte, ela representa qual versículo bíblico ela foi tirada e o que representa o mandamento em cima do versículo bíblico. Só que vamos entender agora essas situações dessas ordens aqui. Bom, então temos agora as três ordens, vamos compreender melhor essas ordens. Primeira ordem com a sigla YD, que é a do lado esquerdo, a sigla SM, que é o centro, e a sigla CH, que é a última da direita. Vamos entender. A primeira ordem, YD, vem da obra de Ramban, que é uma ordem listada do número 1 a 613, chamada Yad HaTzaká. Deve ser mais ou menos esse nome aí. Se eu tiver errado, irmãos, podem me corrigir à vontade. Nessa organização, as mitzvot são separadas em 14 livros e 83 seções para fácil associação. E essa obra foi escrita no século XII, tá bom? É uma colocação interessante que o judaísmo ele compreende que é mais compreensível se entender ou se estudar o Talmud dessa maneira. E essa Talmud derivou dos ensinamentos do Talmud babilônico e de Jerusalém. A segunda ordem, que é a SM, também Ramban, em uma de suas obras chamada Sefer HaMitzvot, estabeleceu 14 princípios para decidir quais elas são aptas a estarem entre as 613 leis. Então ele divide em grupos positivos e negativos, tá? Por isso a descrição SM. A terceira ordem, ou a terceira coluna, como nós chamamos, o número correspondente da mitzvah no Sefer HaShinut, escrito no século XII pelo rabino Arão de Barcelona. Ele basicamente segue a lista de Ramban, mas as organiza na ordem em que aparece no Shumatz. Essa é uma das poucas obras clássicas que inclui comentários no significado dos mandamentos. Então a primeira segue a ordem cronológica, a segunda ela segue no grau de positivo e negativo, e a terceira segue na ordem, seria uma ordem bíblica, tá? A ordem que eu estou utilizando para mostrar para vocês é a primeira ordem, só que eu separei em vários livros, tá bom? Para não ficar muito confuso. Agora vamos continuar aprendendo e verificar quais outras partes do livro do conhecimento, parte de caráter, nós temos que compreender hoje. Bom, então vamos agora iniciar o livro do conhecimento, a parte de caráter. Lembrando que estamos seguindo a primeira ordem, tá bom? Vamos lá, número 11. E antes de continuarmos, o 11 é a primeira ordem, o 8 é a segunda ordem e o 611 é a terceira ordem, tá? Só explicando para os irmãos. Imitar seu jeito. Deuteronômio 28:9. Será que diz isso? O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor seu Deus e andares nos seus caminhos. Sim, andar no caminho de Deus é imitar a Deus, imitar como Deus vive, exatamente, assim como Paulo descreve em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? Então percebemos que realmente isso aqui encaixa e que nós cristãos deveríamos botar mais em prática isso aqui. Apegar-se àqueles que conhecem a ele. Será que realmente diz isso? Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Aqui está dizendo que eu tenho que temer ao Senhor, servir ao Senhor e me chegar a Deus. Não é aqueles que conhecem. Pelo menos nesse versículo não está sendo colocado isso. Mas aqui é diretamente a Deus. Então já encontramos uma outra diferenciação de pensamento, né? Amar os judeus. Vamos ver? Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Aqui tem um erro clássico, inclusive a passagem, né, que fala sobre a parábola do bom samaritano fala sobre isso. Por quê? Porque o judeu acredita que próximo é só judeu. E aqui tem um erro. Próximo é todo mundo que está próximo. É o próximo. Eu tenho amigos ateus. Eu tenho amigos de várias denominações religiosas. E eu amo todos eles. Eu não faço acepção de pessoas. E por isso Jesus coloca aquela parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo? O samaritano. Vá e faça o mesmo. Jesus estava combatendo esse falso ensino. Você consegue entender agora? Então, antes de você escutar a pregação por aí, dizendo que eles usavam a Torá para poder explicar, não é bem assim. Os fariseus usavam a Talmud, e era isso que Jesus combatia. Amar os convertidos. Vamos ver. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio 10:19. Aqui é e não é. Por quê? Porque nada me garante que todo estrangeiro se converteu. Nada me garante. O estrangeiro pode estar indo em Israel, por exemplo, comprar um tecido, vender alguma coisa, ou visitar a cidade. Então, se o judeu daquela época pegava esse versículo aqui e entendiam que os convertidos só eram aqueles estrangeiros que tinham aceitado o Deus, aí não estão cumprindo realmente o que está escrito, né? Então percebe que eles fazem essa má interpretação. Não odiar outro judeu. Levítico 19:17 diz assim: Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Por causa dele não sofrerás pecado. Naquela época, irmão era judeu. Realmente. Só que assim, quando foi se passar os anos, o povo foi sendo escravo, né? Foi sendo levado em cativo. O que nós percebemos? Que muitos judeus se casaram com não-judeus. E aqui está dizendo para não odiar outro judeu. Então, se numa família tivesse um não-judeu no meio, isso quer dizer que poderiam odiar ele? Mas ele é da família, ele é próximo. Irmão é uma coisa próxima, né? Mas também não deixa de estar certo, porque muitos judeus só vê como irmão o próprio judeu, pelo menos naquela época. Hoje eu não sei dizer isso, tá? Quem sabe um dia consiga trazer um judeu para dar uma explicação mais detalhada sobre como eles enxergam isso aqui. Eu vou conseguir, se Deus quiser. Então percebemos aqui que realmente tem um sentido e tem um não sentido. Reprovar um pecador. Levítico 19:17 diz assim: Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerá pecado. Sim, aqui bate, mas reprovar como? Muitas igrejas hoje fazem a pessoa passar vergonha, desrespeitam, atentam à imagem, atenta à moral, porque eles se acham, só porque o pecado do cara está escondido e o pecado do irmãozinho apareceu, ele se acha melhor. Então, reprovar como Cristo faria. Segurar na mão, vamos orar juntos, irmãos, vamos conversar, eu estou com você. Isso é reprovar. Abrir a Bíblia, ensinar, olha, isso aqui não é certo, não é desse jeito. Mas infelizmente hoje a grande maioria das religiões agem como os fariseus da época, só falta botar na cruz e matar. É impressionante, né? É impressionante. Não embaraçar outros. Embaraçar significa confundir, sabe? Vamos ver. Levítico 19:17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Aqui não tem muito relação a atrapalhar, né? Pelo menos nós percebemos isso. O mais que eles podem compreender é que na hora de repreender, a pessoa pode acabar atrapalhando. Aí se encaixa perfeitamente. Mas aqui não está diretamente colocado isso. Tá? Não está super implícito. Mas tudo bem. Não oprimir os fracos. Vamos ver. Êxodo 22:21 diz assim: O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois o estrangeiro foste na terra do Egito. Nem todo estrangeiro é fraco. Mas como aqui o povo de Israel está associando eles no Egito, então eles se subentendem que todo estrangeiro aqui seria fraco. Não oprimir os fracos é justo? É justo? Aquele que não tem condição social, aquele que não tem condição financeira, comparado a outros, é um fraco.
e muitas pessoas afligem e oprimem, né? Infelizmente. Não falar depreciativamente dos outros. Êxodo 22, 21 diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Êxodo 22, 21. Falar depreciativamente é falar mal, é inventar, fofocar, falar de uma coisa que não tem certeza. Não chega a ser uma super difamação ou calúnia, mas está próximo. E aqui baixa exatamente isso, afligir o próximo. Existem pessoas que ficam afligidas quando sofrem esse tipo de coisa. Até existem casos de pessoas que tiram a própria vida porque passam por difamação e calúnia injustamente. Já teve casos em várias denominações, em várias. Não vou citar nomes nem casos, mas é só você pesquisar que você vai encontrar. Ah, mas porque você sabe? Porque a pessoa escreveu uma carta de despedida explicando. Tá? E infelizmente isso acontece. Se dizem de Deus, né, esses religiosos. Não vingasse. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha de onde Jesus tirou amarás o próximo, da Torá. Aí as pessoas dizem, o Antigo Testamento foi abolido? Não foi, Jesus ensinava em cima da Torá. Está aqui, ó. Está aqui. É só abrir Mateus capítulo 22, versículo 38, 39. Está aqui, ó. É isso aqui. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Realmente nós não devemos nos vingar. Eu nunca vou me vingar de ninguém e você não deve se vingar. Deus é nosso juiz e ele fará a nossa vingança por nós. E nosso último estudo de hoje é só um caráter. Não guardar rancor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. A Bíblia não está dizendo que é fácil não guardar rancor. Às vezes passamos por situações tão terríveis, né, por causa de terceiros, que entramos em depressão, que nós nos sentimos, né, não nos sentimos amados, nos sentimos um lixo, que o rancor fica. Não estou dizendo aqui que eu sou santo, que eu nunca senti rancor. Eu sim, já senti rancor, confesso, abertamente aqui, e ainda sinto um pouco. Eu não sou melhor do que ninguém, mas todo dia eu peço para Deus limpar meu coração e minha vida. Eu falo minha experiência pessoal com a religião, com os religiosos, com os ungidos, com os santos. É a minha experiência pessoal. E eu conheço várias pessoas também que têm a mesma coisa. Não só em relação a religiosos, mas em relação a ex-marido, a ex-mulher, a ex-patrão, a ex-amigo e dentre outras coisas. Né? Nós não devemos guardar. Então, somente Deus, pedindo para Deus que Deus limpe o nosso coração e tire toda a mágoa e todo o rancor, para que isso não atrapalhe a nossa vida espiritual. Então, irmãos, que Deus continue abençoando a todos vocês. Um ósculo santo a todos.